Tudo bem? Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para mais um estudo do Apocalipse e hoje estudaremos o capítulo 11. Capítulo 11 que nos trata sobre a medição do santuário e as duas testemunhas. E vamos ver que esse capítulo, na verdade, tem como tema central, principal, o início do julgamento investigador, né? Ou seja, o início do juízo investigativo. Então, só relembrando que na sexta trombeta, que é também o segundo ai, ela só termina em 1844, pois ela começou no início do Império Turco-Otomano e ainda abrange os capítulos 10 e 11 do Apocalipse. Portanto, a sexta trombeta, os capítulos 10 e 11 que nós estamos estudando, né? No capítulo 10 sobre o livrinho, o desapontamento, a decepção, mas a mensagem da profecia continuaria sendo pregada, como está até hoje. E ainda tratou também agora o capítulo 11 vai nos tratar sobre essa questão de medir o templo, o santuário e essas duas testemunhas, que está dentro também do contexto da sexta trombeta, porque Apocalipse 11, 14 é que nos diz, né, que passou o segundo ai, que no caso a sexta trombeta, que só termina lá no 11, 14, é justamente quando o 11, 15 fala da sétima trombeta, que nós vamos ver num estudo à parte, separado da sétima trombeta, o que vai ser o nosso próximo estudo. Então, as duas testemunhas divinas são parte dessa sexta trombeta que vamos estudar agora nesse capítulo 11 de Apocalipse. E o texto inicial que nos fala, né, após a decepção, após a grande dor do desapontamento de que Cristo não veio em 1844, então diz o texto bíblico de Apocalipse 11, 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Então nós vamos precisar entender o que é medir o santuário, medir o altar e também medir os que nele adoram. Medir um edifício ou móvel ou imóvel envolve restaurá-lo, reconstruí-lo. A medição é quando precisa que alguma coisa vai ser feita para se fazer, digamos, uma reforma, né? Então, medir para fazer uma restauração. Medir também os que adoram significa avaliar ou julgar. Então, quando se mede alguém é porque, no caso de Belsazar, quando Deus disse, né, pesado foste na balança, foi uma forma de medir, foi através do peso. E foste achado em falta, ou seja, ele foi julgado naquela mesma noite de Babilônia, quando Dario, né, Ciro e Dario invadiram Babilônia e tomaram, e naquela mesma noite ele foi morto, né, como diz lá em Daniel. Então, essa forma de medir, na verdade, é julgar, é avaliar. Nos diz o que não deve ser medido e que período é evocado ainda continuando o texto bíblico de Apocalipse 11. Nos diz lá, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Interessante, né? Esse período que nos fala o texto bíblico, né? 42 meses, e também fala de 1260 dias. Ora, todos esses períodos proféticos, esse período bíblico profético, eles na verdade se referem a um só cumprimento profético. Tanto Daniel, quando fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que corresponde a dizer 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, que equivale a 3 anos e meio. E 3 anos e meio, né, se um ano tem 12 meses, então 3 anos e meio vai exatamente dar 42 meses. Ou, né,
convertendo isso para dias, né, o cálculo é um mês de 30 dias, então 42 meses também é equivalente a 1.260 dias. Portanto, esse período, né, que é recorrente, tanto no Apocalipse como em Daniel, ele se refere a um único período na história que se cumpriu. Que nós já vimos, né, e vamos reforçar agora. Mas só lembrando, né, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, corresponde a um mesmo período profético. E então, foi justamente o que o texto bíblico disse, que o átrio exterior seria dado aos gentios e estes por 42 meses pisariam, né, a cidade santa, ou seja, os santos, os salvos, o povo de Deus. E as duas testemunhas profetizariam também nesse mesmo período de 42 meses, que é o mesmo período de 1.260 dias, as duas testemunhas profetizariam. Então vamos entender mais adiante esse significado. Mas a princípio, João foi proibido de medir a corte dos gentios. Os gentios, no caso, aqueles que não acreditavam em Deus, que além de não acreditar, não aceitar, não seguir, não adorar, ainda perseguia os que o adoravam. O juízo investigativo que começou em 1844 é para o povo de Deus, ou seja, os gentios, né, os ímpios, os incrédulos, eles não serão julgados imediatamente agora no primeiro juízo. Vejam o texto bíblico que nos diz aí em Pedro, né? Pedro nos diz o seguinte, 1 Pedro 4,17, ele diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, o juízo, os primeiros a serem julgados são aqueles que aceitaram a Jesus, que entraram, fizeram parte do seu redil, mesmo que tenha saído ou não, mas todos os que ficaram do lado de Jesus, esses serão julgados primeiro, que é a primeira fase do juízo, que chamamos de juízo investigativo. De maneira que os ímpios devem ser julgados durante o milênio, ou seja, após a volta de Jesus, que os salvos forem para o céu. Porque Apocalipse 20, 12, no capítulo 20, versículo 12, fala sobre isso, né? Vi também os mortos, grandes, pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. No caso, esses mortos aqui, justamente durante o milênio, todos os ímpios estarão mortos aqui na terra. Então, todos serão julgados no céu durante o milênio. Os gentios pisotearam a cidade santa 42 meses, o equivalente ao mesmo período de 1.260 dias. Então, pisar a cidade santa é exatamente o que eles perseguiram, mataram os servos de Deus, o povo de Deus, durante esse período que Jesus chamou os 3 anos e meio, né, ou 3 tempos e meio de Daniel. Então, a cidade santa é o cristianismo fiel, é o povo de Deus. Cidade santa aqui não é muros, não é paredes, né? Não são paredes, mas é o povo fiel que se manteve fiel a Deus e se mantém. Esse é sempre perseguido. E os gentios é um símbolo de Roma imperial e também de Roma papal, né? Durante o grande império romano que perseguiu e matou o povo de Deus, né? O povo de Deus foi martirizado, tanto como também no período papal, com a Igreja Católica perseguindo os cristãos, o verdadeiro povo de Deus. Lembrando que um dia profético é equivalente a um ano, conforme o texto de Ezequiel 4,7, quando Deus diz lá, né, 40 dias te dei, cada dia por um ano. E essa interpretação profética, quando a questão é tempo nas profecias. Então o julgamento para o povo de Deus foi representado no rito do dia da expiação. Esse dia era um dia muito importante para o povo de Israel. Então o dia da expiação, que ocorria aos 10 dias do 7º mês do calendário judaico, nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, o que ocorria somente uma vez por ano,
levando sangue para fazer sacrifício por si e também pelo povo, e para purificar o santuário, o altar, o próprio sacerdote e todo o povo. O dia da expiação, então, era considerado o maior de todos os dias no calendário judaico. O próprio texto bíblico de Levítico 23, 26 a 30, nos diz que disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste mês é o dia da expiação, é um dia de reunião solene, um dia em que eles deviam estar em completo jejum e oração, não deveria realizar nenhum trabalho, estar preocupado com nenhum a fazer. E quem não se humilhasse nesse dia, quem não estivesse contrito em oração, essa pessoa então era eliminada do meio do seu povo, ou seja, seria excluída, expulsa, porque não era um verdadeiro israelita. Então era um dia de julgamento. O dia da expiação é um dia de julgamento. E assim também o santuário celestial, ele precisaria também passar por uma purificação, já que também quando confessamos os nossos pecados, que Jesus perdoa, os nossos pecados ficam registrados lá no céu, no santuário do céu, e precisa também passar pelo mesmo rito de purificação. Aliás, o santuário, né, o daqui da terra, era uma cópia do santuário do céu, não o inverso. Então, tudo que era feito no santuário no céu foi que Deus mandou Moisés fazer uma representação aqui na terra. Mas, embora aqui tenha acabado, né, quando Jesus morreu, que o véu se rasgou do templo, não precisava mais do ritual aqui da terra, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas lá no céu continua, porque no céu existe um santuário, que nós vamos ver na 7ª trombeta. Então o conteúdo de Levítico 16, que trata dos detalhes do dia da expiação, descreve o ritual do dia da expiação, que para os judeus é o Yom Kippur. Nesse ritual era feita a expiação pelo sacerdote, pelo santuário, pelo altar, né? Quando fala só altar, é o altar de sacrifício, já que o templo, né, ele tem 2 altares, o altar de sacrifício, que fica fora, e o altar de incenso, que fica dentro do templo. Mas quando no caso, o altar de incenso também fala altar de ouro, mas quando fala só altar é porque é o altar de sacrifício. E pela congregação, né, que são os adoradores. Então era um dia muito importante de julgamento. As cerimônias do dia da expiação apontavam para a futura obra de Cristo no julgamento investigativo, no santuário celestial, revelando as atividades especiais do povo de Deus no decorrer dessa ocasião. Então, quando se pergunta, né, o que Jesus está fazendo por nós, Cristo está lá no grande julgamento. E somente quando ele encerrar esse julgamento é que ele irá voltar aqui à terra. Medir o templo, então, de Apocalipse 1:11, corresponde a purificar o santuário. Lembra o texto de Daniel 8:14? Quando ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, quando terminou esse período de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, que profeticamente equivale a 2.300 anos. Então, pelos estudos e cálculos da própria Bíblia, né, quando de acordo com Daniel 9, 24 a 27, quando saiu a ordem para restaurar Jerusalém, o que ocorreu no ano 457 a.C., e somando a esse período os 2.300 anos, vamos até o ano de 1844. Então, exatamente nesse período, antes de soar a 7ª trombeta, o período de 1844, a 6ª trombeta está dando todo o início, um vislumbre do que ocorreria após 1844. Mas aqui é a preparação para esse juízo. Quando termina as 2.300 tardes e manhãs, então o santuário começaria a ser purificado, exatamente que estamos no tempo cronológico de Apocalipse 11. Os 2 santos de Deus que falam em Daniel 8 são também equivalentes às 2 testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse. As 2 testemunhas, eles carregam a ideia de julgamento. 2 testemunhas, e vocês podem entender que durante um julgamento, um juízo, né, se fala de 2 testemunhas. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, alguém, para ser condenado em juízo, teria que ter o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então,
a própria existência da testemunha, conforme fala em Apocalipse, é também dentro do contexto do juízo, do julgamento de Deus, de que Cristo está começando lá no céu. Agora a pergunta é, quem são essas duas testemunhas? Se vocês observarem que essas duas testemunhas, elas testemunhariam por um período de 42 meses ou 1.260 dias, né? As duas testemunhas. Não pode ser um ser humano, porque um ser humano não viveria 1.260, esse período de 1.260 anos. Não, jamais seria um ser humano ou quem quer que fosse aqui na Terra que ficaria vivo durante 1.260 anos falando ou pregando de Jesus. Então, quem são essas duas testemunhas? Veja o que é que Jesus diz em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, quem é que dá testemunho de Jesus? As Escrituras. E as Escrituras são divididas em Velho e Novo Testamento. O testemunho de todos os profetas do Antigo Testamento é a primeira testemunha. E o testemunho dos apóstolos no Novo Testamento é a segunda testemunha. Então nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em duas partes, Velho e Novo Testamento. E as duas juntas formam toda a Bíblia e elas testificam o testemunho de Jesus. Então as duas testemunhas formam a única Bíblia. E essa Bíblia é que são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, conforme Zacarias. As Escrituras guiaram o remanescente que no tempo do fim deixou a Babilônia simbólica para restaurar o santuário celestial. Foi pelo poder das Escrituras, pelo poder da palavra de Deus, é que tudo podia ser feito, porque a palavra de Deus ela tem poder. Mesmo que o texto, né, ele faz referência de que essas duas testemunhas, elas teriam o mesmo poder como se fosse Moisés e Elias. Mas Moisés e Elias agiram e falaram conforme a palavra do Senhor. Moisés e Elias foram homens igual a mim e a você. Eles não tiveram nada demais, a menos que eles executaram a palavra do Senhor. Eles só fizeram o que o Senhor mandou. Então o poder não estava em Moisés e Elias, o poder está na palavra de Deus. E essa mesma palavra foi que fez o mundo. Ele falou e tudo se fez. Então é o poder da palavra que testifica de Jesus, que testifica de Deus. E nos diz aí que essas duas testemunhas foram vencidas e foram mortas. Essas duas testemunhas, vencidas e mortas, no texto de Apocalipse 11. Então, vamos entender o que aconteceu com essas duas testemunhas. Quando a Bíblia diz que elas foram vencidas, né, pela besta que surge do abismo, o texto bíblico nos dá esse relato. Vamos ver o texto? O texto de Apocalipse 11, 7 e 8 diz, né, que quando essas duas testemunhas tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ou seja, após 1260 anos, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. As bestas apocalípticas simbolizam reinos, né? Nós vamos ver ainda com mais detalhe Apocalipse 12, 13, 17 sobre as bestas, os animais, que eles simbolizam reinos, governos, nações. Então, quando podemos entender a questão da besta, essa besta, né, nessa época foi o símbolo da França. Nós vamos ver que durante a Revolução Francesa houve um grande golpe contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, para que fosse silenciada. Foi na França que despontou o ateísmo, foi na França que tem transmitido sua ideologia ao mundo até hoje, aí, principalmente a ideologia do ateísmo. E a Sodoma e Egito, espiritualmente, né, Sodoma tem sido o símbolo de perversão, de maldade. E o Egito é o símbolo do grande ateísmo, daquele que se recusou a reconhecer Deus e o seu poder. E para esse período que nós estamos estudando, esse período que nós estamos vendo, que é esses acontecimentos da sexta trombeta, teria que estar ocorrendo já nesse período final, antes do início de 1844, então com certeza esse período se refere à Revolução Francesa.
O que aconteceu com as duas testemunhas depois que todos os apóstatas comemoraram a sua morte? O texto bíblico de Apocalipse 11, 9 a 12 diz que então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meios, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, a morte das duas testemunhas, houve um período na história da França em que eles pegaram a Bíblia, todas as Bíblias que puderam encontrar, e empilharam numa praça e queimaram e tocaram fogo. E a Assembleia, então, se assentou para decretar que Deus não existe. E a França, então, até mudou a semana de 7 dias para 10 dias. Nós sabemos disso na história da Revolução Francesa. E ao final de cada 10 dias, eles comemoravam, né? Comemoravam com muita orgia, muita prostituição, muita imoralidade, para não diminuir ou tirar o espírito religioso do povo, elegeram a razão como a deusa. Então, a cada 10 dias, era celebrado o culto à deusa razão, para que o povo, então, pudesse se embriagar, se embebedar e se prostituir. Mas isso durou exatamente 3 anos e meio. Após 3 anos e meio, esse decreto dessa Assembleia foi revogado, e a Bíblia foi restaurada, e Deus foi restaurado no coração do povo, ou seja, né, legalmente, para que se admitisse a sua existência. E com isso houve a ressurreição das duas testemunhas, ou seja, a Bíblia então passou a ter vida e subiu para o céu. Então a palavra escrita de Deus tem o mesmo rumo que o verbo feito carne, ressuscitou e subiu. Quando fala em subir, ou seja, né, ter notoriedade, ficar à vista de todos. A Bíblia, nesse período, começou a surgir as sociedades bíblicas no mundo inteiro, traduzindo a Bíblia para todos os idiomas, que nós hoje sabemos que a Bíblia é o livro mais lido e traduzido no mundo. Então a Bíblia, quando diz que subiu ao céu, é justamente porque ela se expandiu para o mundo inteiro, pôde ser vista e apreciada pelo mundo inteiro. E tudo isso realmente teve seu cumprimento após a Revolução Francesa. E que incidente acompanhou a ascensão das duas testemunhas? O texto bíblico diz que naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O terremoto aqui anunciado é simbólico. O símbolo de um terremoto é usado várias vezes nas Escrituras para retratar o tumulto e o caos que cenas de julgamento ou destruição têm provocado. No caso, esse terremoto foi o terremoto da Revolução Francesa, e o seu fim, que veio, causou um grande terremoto, pois até hoje o mundo foi abalado por essa revolução. Mas o importante é saber que tudo isso serviu para que, podemos dizer assim, foi algo bom que serviu para que pudesse impulsionar mais a palavra de Deus ao mundo. A mensagem foi pregada, as Bíblias traduzidas, e o mundo passou a conhecer mais a palavra de Deus. E esses terremotos foram esses acontecimentos que abalaram a França no final do século XVIII. A morte e a ressurreição das testemunhas se tornaram uma bênção, porque a partir disso as pessoas passaram a temer mais a Deus e a dar glória, a reconhecer o seu poder e a sua existência. Porque antes Deus não era ensinado corretamente, quando dominado pela Igreja Católica, a ponto de procurarem negar a Deus e a sua existência pela França, mas com a subida, né, com a palavra de Deus passando a ter acesso a todas as línguas, povos e nações, as pessoas passaram a conhecer realmente quem é Deus e o seu caráter. Mas lembre-se que a hora do juízo chegará, né? Chegará para todos.
os primeiros a serem julgados o povo de Deus, e depois, também os ímpios também passarão por esse juízo, porque o juízo é necessário para dar recompensa a todos, aos santos e também a condenação aos ímpios. Então, com esta trombeta, todos os inimigos do reino de Deus cairão definitivamente e os santos reinarão com Cristo para todo sempre, recebendo a recompensa. Quer você fazer parte daqueles que irão desfrutar de Cristo em seu reino? Quer você ser aprovado diante do trono de Deus? Então, com isso, sim, agora terminou a sexta trombeta, o segundo ai. E eis que sem demora vem aí o terceiro ai, que é a sétima trombeta, que nós vamos ver no próximo estudo.